Eu quero continuar essa noite a nossa série. Nós começamos alguns domingos atrás, e aí no domingo passado nós fizemos uma pausa da nossa série. Nós tivemos a formatura do Ruios, e hoje eu quero retornar com o terceiro episódio da nossa série, a nossa série Alegrem-se. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite entristecido, se você chegou aqui angustiado. Eu tenho certeza, depois de uma reunião como essa, um culto prestado ao Senhor como esse, você vai sair daqui bem diferente em nome de Jesus, amém, queridos? Mas eu quero ir hoje para o terceiro capítulo de Filipenses. A nossa série é baseada no livro de Filipenses, é um sermão expositivo. Estamos estudando os cinco capítulos ali de Filipenses, perdão, 4 capítulos de Filipenses, e eu quero que você abra o seu coração para esse terceiro episódio. Aquilo que Deus quer falar com a gente nessa noite é poderoso, é maravilhoso. No capítulo 3 de Filipenses, e eu sempre gosto, toda vez que a gente vai falar da série, eu sempre gosto de trazer muito o contexto em que aquela igreja estava vivendo, em que o apóstolo Paulo estava vivendo nesse momento, onde ele escreve essa carta aos Filipenses. E de todos os temas que existem dentro dessa carta aos Filipenses, nós podemos ver que a alegria é o tema principal, é o carro-chefe dessa série. E nós precisamos, num tempo como esse, buscar alegria no Senhor. Eu comecei falando na nossa série sobre esse tempo que nós vivemos, onde muitos, infelizmente, têm perdido a motivação de viver. Infelizmente, muitas pessoas perderam o prazer da vida e não se alegram mais com a sua vida, não tem mais motivo para se alegrar no seu dia a dia, quando elas se levantam e acordam todos os dias. Mas o Senhor, Ele quer derramar algo novo sobre as nossas vidas, e nós vamos encontrar no Senhor a nossa fonte de alegria, amém, queridos? E nós aprendemos então que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, ele está num contexto bem diferente do nosso. O apóstolo Paulo, por pregar o evangelho, o apóstolo Paulo está preso em Roma, e ele está ali num buraco bem fundo, e ali ele escreve essa carta à igreja de Filipos, e o tema central é esse: alegrem-se no Senhor. Paulo estava literalmente no fundo do poço. O apóstolo Paulo tinha tudo para cair numa depressão muito forte, para entristecer o seu coração, desanimar, desistir de tudo, porque literalmente estava no fundo do poço. Eu não sei qual a circunstância que você está enfrentando, que você está vivendo, o que está acontecendo dentro da sua casa. Talvez tenham tantas coisas acontecendo, que a alegria talvez está sendo roubada do seu coração, e você não tem encontrado mais motivos para viver uma vida alegre. Que bom que você está aqui nessa noite, porque o Senhor vai restaurar a sua alegria em nome de Jesus, amém, queridos? O apóstolo Paulo, vivendo esse cenário, ele escreve essa carta, encorajando aos irmãos ali de Filipos a se alegrar na presença do Senhor. E aí então nós caminhamos capítulo 1, capítulo 2, e no capítulo 3, eu quero ler um versículo primeiro, para depois a gente voltar para o versículo 1. Eu quero ler o versículo 15, abra sua Bíblia comigo, Filipenses 3, verso 15. A palavra de Deus diz assim, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Olha o que o apóstolo Paulo está nos escrevendo. Todos nós que alcançamos a maturidade. E hoje pela manhã eu repeti o que eu já falei em outra série, que o maior sonho de Deus, o nosso Pai, o primeiro maior sonho dele é ter filhos. Quantos são filhos de Deus aqui nessa noite? Esse é o maior sonho de Deus, ter muitos filhos. Mas Deus tem um segundo maior sonho. O segundo maior sonho de Deus não é apenas ter filhos, mas é ter filhos maduros. Então Deus não quer que você apenas se torne filho dele. Deus quer que você seja um filho maduro. E eu gosto de trazer um exemplo. Nós que temos filhos, é muito bom quando o nosso filho nasce, é muito bom quando a gente tem um bebezinho de colo, e aquele filho depende de nós para tudo. Nós precisamos alimentar ele, pôr ele para dormir, dar banho nele. Por quê? Porque ele é totalmente dependente do pai e da mãe. E é uma fase maravilhosa. Mas eu fico imaginando se os meus filhos, o Arthur e o Azaf, de 4 e 8 anos, eles fossem para sempre bebês. Eu tenho certeza que aquilo que é um prazer para nós ser pai, chegaria um momento que aquilo nos cansaria, nos fadigaria, e nós não encontraríamos mais prazer em toda noite a gente acordar de madrugada porque o nosso filho está chorando.
E assim como é na nossa vida natural, na nossa caminhada cristã, o desejo do coração de Deus é esse: é te tornar filho amado do Pai, mas não apenas filho. Agora que você caminha com Ele, você vai caminhando, e conforme vai passando o tempo, você vai amadurecendo a sua fé, você vai se tornando um filho maduro. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. De que forma? O que ele descreve agora no capítulo 3. E aí, voltando agora para o versículo 1, o apóstolo Paulo, no capítulo 3 da carta aos Filipenses, ele escreve assim àquela igreja: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim, e é uma segurança para vocês. Eu quero ler de novo. O apóstolo Paulo começou falando no capítulo 3. Finalmente, agora que eu falei com vocês no capítulo 1, no capítulo 2, agora que tudo aquilo que eu escrevi para vocês até aqui, finalmente eu repito de novo: meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: alegre-se no Senhor. A palavra de Deus nos dá essa ordem: alegre-se no Senhor. E como eu gosto de falar desse contexto em que eles estavam vivendo, eu gosto de falar, de pensar nisso. Como que pode um homem preso encorajar outras pessoas a se alegrar no Senhor? Como que pode um homem dentro de um buraco no fundo do poço, por pregar o evangelho, por amar pessoas, por amar a Deus, como é que pode um homem que agora foi privado da sua liberdade, ele conseguir falar que precisamos nos alegrar no Senhor? O apóstolo Paulo vem nos ensinar sobre uma alegria madura. O apóstolo Paulo vem nos falar não sobre uma alegria natural. O apóstolo Paulo vem nos encorajar sobre uma alegria sobrenatural. E esse é o título do nosso terceiro episódio essa noite: uma alegria sobrenatural. É isso que Deus tem para o seu coração, é isso que Deus tem para a sua casa, para a sua família. O mundo vive uma alegria natural, mas nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Jesus, Ele quer depositar em nós uma alegria sobrenatural. Vai além daquilo que os nossos olhos podem ver, vai além daquilo que as nossas emoções podem sentir, vai além daquilo que nós estamos vivendo, a circunstância que nós estamos passando. Por quê? Porque é uma alegria sobrenatural. Quem aqui nessa noite gostaria de receber uma alegria sobrenatural da paz de Deus? Aplauda ao Senhor, glorifica o nome dEle, porque existe para nós essa noite uma alegria sobrenatural disponível. Aleluia! O apóstolo Paulo vem encorajar-nos a isso. E essa alegria cristã, ela é centrada em Cristo. A alegria do cristão, queridos, não é a ausência de problema. Pega isso aqui essa noite, em nome de Jesus. A alegria do cristão não é a ausência de problema. A alegria do cristão não é circunstâncias favoráveis. A alegria do cristão é Jesus, é centrada na pessoa de Jesus, de Cristo. E nós precisamos virar essa chave. E aí o apóstolo Paulo vem falar novamente no capítulo 3: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Essa alegria não depende de circunstâncias, essa alegria depende exclusivamente de Jesus Cristo. E aí ele usa algo interessante, ele fala assim: e se algum aspecto vocês pensam, no versículo 1, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim, e para vocês é uma segurança. O apóstolo Paulo, ele usa a repetição, e eu gosto da repetição porque a repetição é para nós um instrumento poderoso, é um recurso pedagógico para nós. Deus, em sua palavra, Ele sempre vai repetir coisas. Na criação dos nossos filhos, por exemplo, você que já é pai, você sabe disso. Nós não repetimos, nós não falamos com os nossos filhos uma vez só. Nós sempre estamos repetindo as coisas para os nossos filhos. Todos os dias a gente fala algo para ele, e até o final do dia pode ter certeza que a gente vai repetir pelo menos umas 10 vezes aquilo que a gente falou para ele. Porque quando a gente é imaturo, a gente precisa de repetição. E aí o apóstolo Paulo está falando sobre isso. A alegria de vocês é uma alegria infantil. Eu preciso repetir, e para mim não há problema nisso, repetir: alegrem-se no Senhor, para que vocês alcancem uma alegria madura, uma alegria não natural, uma alegria sobrenatural. E ele usa a repetição. E o que o apóstolo Paulo escreve às igrejas não é nada novo.
Paulo ele volta a enfatizar as mesmas verdades sempre. Então a verdade de Deus, ela precisa se repetir sempre em nossas vidas. Você precisa entender que Deus ama essa repetição. É por isso que todos os dias nós precisamos repetir o nosso devocional a Deus. Todos os dias nós precisamos acordar e orar. Todos os dias nós precisamos abrir a nossa Bíblia. Todos os dias nós precisamos meditar. Porque quem não repete a palavra, quem não fica meditando na palavra, pode ter certeza, a sua alegria não vai passar de uma alegria natural. Não é uma alegria madura. O ser humano, ele esquece muito fácil das coisas. E é por isso que o apóstolo Paulo vai repetir: alegrem-se no Senhor. Talvez você começou essa série algumas semanas atrás e você já se esqueceu que a fonte da sua alegria não é as coisas passageiras dessa terra. A sua fonte, a fonte de alegria da nossa vida é Jesus Cristo. E eu estou repetindo aqui de novo: a nossa fonte de alegria se chama Jesus Cristo. Porque nós nos esquecemos muito fácil. E o apóstolo Paulo vem repetir isso. E eu gosto desse momento que eles estão vivendo. A estação que Paulo e a igreja de Filipos estavam vivendo não era muito boa. Eles estavam vivendo momentos difíceis. As coisas não estavam favoráveis ao apóstolo Paulo. As coisas não estavam favoráveis à igreja de Filipos. As coisas não estavam indo como planejado. E o sentimento de muitos naquele tempo em que eles estavam vivendo era um sentimento de frustração. Afinal de contas, Paulo estava preso. A igreja estava entristecida. Haviam desavenças entre eles. E a sensação é que a alegria estava por um fio. E talvez esse seja o seu caso essa noite. Tem tanta coisa acontecendo na sua casa, no seu trabalho, nas suas emoções, que parece que a sua alegria de viver está por um fio. E aí o apóstolo Paulo vem novamente nos encorajar: alegrem-se no Senhor. Paulo estava ensinando que a verdadeira e duradoura alegria não depende de coisas naturais dessa terra. Uma alegria duradoura e verdadeira, Paulo está nos ensinando que essa alegria sobrenatural é uma alegria que não depende das circunstâncias, mas na verdade vai além das circunstâncias. Que essa alegria sobrenatural que Deus tem para mim e para você vai além daquilo que os seus olhos estão vendo. E o que eu acho incrível é que essa igreja surgiu com um não de Deus. Se você olhar para a história da igreja de Filipos, nós vimos isso no primeiro episódio. Em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele escolhe a Ásia para implantar uma igreja. E aí então eles começam a orar. E antes de eles partirem de viagem para a Ásia, Deus olha para o apóstolo Paulo e fala assim: não, você não vai. E aí o apóstolo Paulo então, olha só, eu estou indo pregar o evangelho, eu estou indo fazer algo que é da vontade de Deus. Mas Deus olha para o apóstolo Paulo e fala: não, você não vai para a Ásia. E eu acho interessante isso, porque o objetivo do apóstolo Paulo era ir para a Ásia, abrir uma igreja. E o Senhor o impede. O Senhor diz: não, não vai. Deus fecha a porta para uma obra missionária. E é porque Deus disse não para a Ásia, Deus disse não para aquele momento. Deus fechou uma porta que essa igreja nasce, a igreja de Filipos nasce. Por quê? Porque o não para a Ásia abriu um sim para a igreja de Filipos. E eu acho interessante que nós precisamos aprender a lidar com os nãos de Deus. Quantas coisas boas nascem dos nãos de Deus. Talvez você está aqui hoje, talvez você está frustrado porque Deus disse não para você. Porque você pensou que ia, mas Deus disse: não, não vai. E talvez você perdeu a alegria de viver porque você não consegue lidar com os nãos de Deus. Mas nós podemos provar aqui nesse texto, através dessa história, que o não de Deus abriu uma porta para uma igreja ser implantada lá em Filipos. Que os nãos de Deus na verdade nos protege de coisas que estão por vir. São os nãos de Deus que revelam as suas maiores misericórdias para mim e para você. Então eu não sei quantos nãos de Deus você já recebeu. Comece a enxergar hoje de forma diferente que o não de Deus te livrou de algo do futuro. O não de Deus é uma proteção para mim e para você. Não seja frustrado com os nãos de Deus. Então Deus nos ensina mais uma vez que a alegria sobrenatural não depende das situações favoráveis aos nossos olhos. Depende da vontade dEle. Porque quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava orando. E naquele momento de angústia, de dor, você já sabe disso,
Jesus ele começa a suar gotas de sangue por causa da sua angústia. E suar gotas de sangue é uma doença chamada hematidose. É quando uma pessoa está num estado emocional tão delicado que ela começa a suar gotas de sangue. Pode sair pelos olhos, pode sair pelo nariz, pela boca. A pessoa chega num estágio tão ruim na sua ansiedade, nas suas emoções. O desespero é tanto que essa pessoa pode chegar a suar gotas de sangue. E Jesus, aconteceu isso com ele ali no Getsemane. E nesse episódio, Jesus, acontece isso por causa da reação de estresse que ele estava vivendo, devido ao seu estado emocional. Jesus faz uma oração ao Pai. Jesus vai orar ao Pai e ele diz assim: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Jesus, ele não queria enfrentar a separação de Deus. O problema não era morrer na cruz. O problema não era a dor que ele ia enfrentar. O problema é que todo pecado cairia sobre Jesus e ele seria separado do Pai, algo que ele nunca tinha experimentado ainda. E por isso ele angustiava, porque ele seria separado. Ele ia experimentar o que era viver separado de Deus, aquilo que nós estávamos vivendo. E por causa dessa angústia, ele suou gotas de sangue. E ele diz: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. E qual foi a resposta de Deus para ele? Não. Eu não vou fazer isso passar da sua vida. Você vai ter que enfrentar aquilo que eu enviei você para enfrentar nessa terra. Sabe por quê, queridos? O não para Jesus naquele momento era um sim para toda a humanidade. Era um sim para mim e para você, de aceitação novamente, nos relacionarmos com Deus novamente, estarmos ligados com Deus novamente. Então entenda algo nessa noite: os nãos de Deus para a minha vida e para a sua vida têm um grande propósito. Não se frustre com os nãos de Deus para a sua vida. Seja maduro. Precisamos ser maduros o suficiente para receber um não de Deus. E aí então nós começamos a entender o que é essa alegria. Que a alegria não é viver a minha vontade. Na verdade, a alegria sobrenatural é viver a vontade do Pai. Coloca essa frase para mim, por favor. Nós podemos entender que a alegria não está em viver todas as nossas vontades. A verdadeira alegria é viver a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quantos aqui querem viver a vontade do Pai na sua vida, na sua casa, na sua família? Isso é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria não é quando tudo está bem. A verdadeira alegria não é quando o que eu planejei deu tudo certo. A verdadeira alegria não é quando eu realizo os meus sonhos. A verdadeira alegria é quando eu falo para o meu Pai celestial: Pai, eu tenho essa vontade, mas que acima de tudo seja feita a sua vontade. Eu estou aberto para receber um não do Senhor, para viver a sua vontade. Um não das minhas vontades, para viver a sua vontade na minha vida. E é isso que vai me trazer a verdadeira alegria. Isso é uma alegria sobrenatural. Então a realidade é que essa carta está sendo escrita para uma igreja que nasce num contexto de frustração. Paulo ia para a Ásia, Deus fala não. Agora Paulo está preso, o povo está triste. E para piorar, como nós vimos no episódio passado, o povo estava com problemas de relacionamentos entre eles. E é por isso que no terceiro episódio nós vamos falar sobre isso. Uma alegria sobrenatural. Porque naturalmente falando, não era um bom momento para se alegrar. Naturalmente falando, aquele povo não tinha motivos para se alegrar. Mas o apóstolo Paulo, de dentro de uma prisão, diz: se alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Busque a verdadeira alegria. Busque aquilo que Deus pode dar. Então a verdadeira alegria, queridos, ou alegria sobrenatural, ela nasce também das frustrações dos nossos planos. Não é porque um dia você foi frustrado que nunca mais você vai recuperar a sua alegria. Os planos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Aquilo que Deus tem para mim e para você é muito maior do que aquilo que você tem pedido a Ele. Então só tem um jeito de viver a vontade de Deus: é se Ele frustrar as nossas vontades. O único jeito de viver o melhor é se Deus não deixar a gente viver o que a gente quer viver. Eu me lembro a experiência que a gente tem na vida. Nós tínhamos um sonho de morar fora do Brasil. Isso era um sonho que a gente conversava sobre isso desde quando eu conhecia a Bruna, que um dia nós moraríamos fora do Brasil. E aí então nós começamos a orar a respeito disso. E falamos: Senhor, essa é a nossa vontade.
E aí nós já éramos pastores e começamos a nos preparar para isso. E aí nós entendemos então que nós precisamos agora dar passos de fé. E aí nós fomos tirar o nosso visto para os Estados Unidos. E aí nós oramos ao Senhor, falando: Senhor, se a sua vontade é que a gente acesse um novo lugar e que a gente more fora, o Senhor vai aprovar esse visto, porque a gente tem tudo para falar não. A gente não tinha emprego registrado com bom salário, a gente não tinha dinheiro na conta, não tem nada, só o Senhor para fazer um milagre. E aí, para nossa surpresa, começamos o processo, foi aprovado o nosso visto e entendemos que esse era um sim de Deus para nós. Vendemos tudo, vendemos o nosso carro, guardamos as nossas coisas, entregamos a nossa casa. E aí embarcamos então, na época eu, a Bruna e o Arthur, embarcamos para os Estados Unidos para viver algo novo. E confesso aos irmãos que no meu coração estava: eu nunca mais piso no Brasil. Porque o Brasil é ruim? Não, porque eu quero viver lá agora. A minha vontade é essa. E aí eu me lembro que a gente foi desse jeito. E eu tinha certeza que ou eu ia demorar para voltar no Brasil, ou eu nunca mais pisaria aqui no Brasil. Quem gosta de mim ia ter que pegar o voo, ia lá visitar meu pai, minha mãe, ia ter que ir lá, ia pagar a passagem, ia ter que visitar lá nos Estados Unidos. E aí eu me lembro então que nós começamos a viver uma grande jornada. E aquilo que nós planejamos viver nos Estados Unidos, chegou lá, começou a ser tudo diferente. Eu me lembro que um dia nós estávamos em crise, nós já éramos pastores, e um dia eu entrei em crise. E eu comecei a orar para o Senhor, na verdade não orar, a reclamar talvez. Eu falei: Senhor, eu estou com vontade de viver uma vida normal, porque vida de pastor não é normal, não sei se sabia disso, gente. Vida de pastor não é normal. Eu falei: Senhor, eu queria viver normal, eu queria estar lá em casa, arrumar as crianças, a gente ir para o culto, igual todo mundo vai. Chega lá, senta, ouve, recebe um xaramanai de Deus lá, e vai embora pronto para receber, para viver a melhor semana da minha vida. E aí no outro domingo, a gente volta para a igreja. E a gente começou a falar isso para Deus: estou cansado, não tinha nem começado a carreira. Estou cansado, Senhor, quero viver uma vida normal. E aí o Senhor falou assim com a gente: ok, eu vou dar uma vida normal para vocês, eu vou dar uma vida normal lá nos Estados Unidos. E eu me lembro então que nós nos estabelecemos numa cidade que a gente não ia morar lá, a gente ia morar em Orlando. E aí precisamos mudar para uma cidade que fica 2 horas de Orlando, uma cidade chamada Jacksonville. Nós não conhecíamos ninguém, irmão, sabe que é ninguém. Alugamos o nosso apartamento e começamos a viver do zero, não tinha móveis, não tinha nada. Comecei a trabalhar, eu ajudava lá nas obras, lá não instalava nada, mas ajudava lá a instalar piso, drywall, fazia dito pintura, tudo vocês imaginaram, irmão. Eu tenho foto para provar. Trabalhava. E aí nós começamos a viver aquilo, uma vida normal. Fomos para uma igreja muito amada hoje, mas que na época não conhecíamos ninguém. Uma igreja que não tem nome, não é conhecida, reconhecida, uma igreja de brasileiros, uma pequena igreja. Chegamos lá, começamos a viver normal. E aí nós não falamos que éramos pastores. Só que aquilo, Deus começou a colocar um anseio no nosso coração, de que nós estávamos vivendo a nossa vontade, não a vontade de Deus. Deus permitiu que a gente fosse, para Ele mostrar para nós: essa não é a minha vontade. E queridos, confesso para vocês, tínhamos uma vida muito boa, estava ganhando bem. Lá é tudo diferente realmente, principalmente financeiramente, e tudo estava indo bem. Mas Deus começou a colocar um anseio no nosso coração, de viver a vontade dEle. E aí começamos a orar nesse sentido: Pai, nós estamos aqui, mas queremos viver a sua vontade. Se essa é a sua vontade para nós, porque eu descobri que viver uma vida normal é chata, eu prefiro a minha vida louca mesmo. Entendeu? Amém, irmãos? Deus começou a colocar esse anseio em nós, de não viver as nossas vontades, mas a vontade do Pai. E aí então um dia Deus disse para nós: vocês vão voltar para o Brasil. Eu falei: ok, volto para o Brasil, mas não para Nova Odessa. Nada contra Nova Odessa, eu amo esse lugar. Mas sabe quando você quer viver algo diferente? Nasci, fui criado aqui, eu quero voar. E aí Deus falou muito claro aos nossos corações, nós começamos a ter muitas propostas. Entramos em contato com igrejas lá, e começamos a ter proposta de emprego, para ser pastor, assalariado, bom salário. E a coisa foi ficando mais difícil para fazer a vontade do Pai.
E aí então nós decidimos, vamos voltar para o Brasil. Vamos voltar para New Jersey. Porque Deus falou assim para mim: você pode viver a sua vontade, mas se você viver a minha vontade, uma coisa nunca vai faltar na sua vida: alegria de viver. Deus ministrou no nosso coração que era uma alegria viver nos Estados Unidos, mas era uma alegria natural. Deus começou a falar assim: vai chegar um tempo que essa alegria vai passar, porque a alegria que eu posso te dar, o dinheiro, o dólar não pode te dar, o status não pode te dar, viver uma vida fora do Brasil não pode te dar, mas se você viver a minha vontade que eu tenho para vocês, lá naquela pequena cidade chamada Nova Odessa, nunca vai faltar alegria no coração de vocês, porque essa alegria é uma alegria sobrenatural, é uma alegria que só Jesus pode dar, quando você diz não para suas vontades e diz sim para a vontade de Deus. E nós voltamos então, e olha o que Deus está fazendo. Você pode dar uma glória a Deus e aplaudir o Senhor por isso. Nós precisamos entender, põe aqui por favor aquela frase, que a alegria não está em viver todas as nossas vontades. A verdadeira alegria é viver a vontade de Deus. Será que você hoje está vivendo a vontade de Deus para a sua vida? Talvez seja isso o motivo da sua falta de alegria. É porque Deus disse não para você e você está mal com isso. Você não entendeu o propósito do não ainda. E Jesus falou não para muita gente na palavra dele. Jesus falou não para Marta e Maria. Marta e Maria estavam desesperadas, porque Lázaro estava doente. Elas queriam que Jesus fosse lá orar por Lázaro, porque ele estava doente. Lázaro era um dos melhores amigos de Jesus. E sabe o que Jesus fala para elas? Não vou. Mas meu irmão está doente, está de cama, vai morrer. Não vou. Passa alguns dias, Lázaro morre. Jesus recebe a notícia. E aí talvez a nossa humanidade, o que Jesus faria? Jesus sairia correndo: agora eu vou porque ele morreu. O que Jesus faz? Não vou, está morto, deixa ele lá. Passa alguns dias, então Jesus vai em direção à casa de Lázaro. Chega lá Jesus, acontece algo sobrenatural, Lázaro ressuscita. Sabe o que isso nos mostra, queridos? Que o não de Deus vai nos levar a viver milagres maiores. Enquanto elas queriam que Jesus fosse lá para curar Lázaro doente, Jesus disse sim para a ressurreição de Lázaro, porque o nome dele seria muito mais glorificado. Eu não sei quais são os nãos de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza, quando você recebe o não de Deus e aprende a se alegrar de forma sobrenatural na presença dele, os milagres que acontecem na sua vida e na sua história são muito maiores do que viver as suas próprias vontades. Jesus falou não para muita gente. E Jesus está nos ensinando que precisamos confiar e descansar quando ele diz não para nós. Então, mais uma vez, esse era o contexto dessa igreja. Deus falando não, Paulo na prisão, gerando frustração no coração de muita gente. E Paulo vem e diz: alegrem-se no Senhor. Deus está ensinando a igreja de Filipe e a nós que precisamos amadurecer a nossa alegria. Que para alcançar uma alegria sobrenatural, precisamos mudar algumas coisas. Precisamos alcançar uma alegria mais profunda, uma alegria mais madura, uma alegria que não é humana, uma alegria que não depende das circunstâncias favoráveis a nós. Essa é a alegria sobrenatural que Deus quer para mim e para você. E aí existe uma diferença, é óbvio, entre natural e sobrenatural. A alegria natural, queridos, depende dela não ter tristeza. Essa é uma alegria natural. A alegria que já nasce em nós, é depositada em nós emoções, e uma delas, a alegria. Quando nós somos crianças, somos alegres. Ninguém precisou ensinar uma criança a ser alegre. A criança ri sozinha, ela tem uma emoção depositada nela, a alegria. Mas isso é uma alegria infantil, porque a alegria infantil depende da ausência da tristeza. Para a alegria infantil manifestar, depende se ela não está triste. Isso é uma alegria natural. Porque o oposto da alegria, queridos, não é a tristeza, não é a ausência de tristeza. A alegria imatura, ela depende de você não estar triste. Porém, nesse contexto, Jesus vem nos ensinar qual é o contexto da verdadeira alegria. É uma alegria totalmente diferente do mundo. Nesse contexto de alegria totalmente quebrada pelo Evangelho de Deus,
O ambiente da carta é triste, mas Paulo está falando: alegrem-se no Senhor. Jesus vem nos ensinar isso, que a nossa alegria não pode depender dos momentos difíceis que nós passamos aqui de lutas. No Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 4, põe aqui para mim por favor. Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Em outra versão, bem-aventurados pode ser traduzido como felizes as pessoas que choram, pois Deus a consolará. Sabe o que Jesus está ensinando para nós? Que felizes são os tristes. É muito contraditório. Felizes são os que são tristes, na verdade, porque esses receberão consolo. E é isso que nos dá alegria. Jesus está dizendo: alegria natural e imatura é ausência de tristeza. Ele está dizendo assim: mas a alegria sobrenatural e madura não é ausência de tristeza, mas é a certeza da presença do Consolador, o Espírito Santo de Deus, todos os dias da nossa vida. Alegria sobrenatural, querido, não é que você não vai sofrer nunca mais na sua vida. Uma alegria sobrenatural é que você pode até sofrer, mas você pode contar com o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, que vai consolar você, independente da circunstância, independente do problema. Você tem um Consolador, o Espírito Santo de Deus, todos os dias, que envolve você numa alegria sobrenatural, e você vai além das circunstâncias que você está vivendo. Porque eu conheço histórias de pessoas que passaram coisas bem menos pior do que você, e está alegre. Sabe o que é isso? É o poder do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós precisamos amadurecer a nossa alegria. Nós precisamos sair de uma alegria natural para uma alegria sobrenatural. O que é essa alegria sobrenatural? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Você já conhece esse texto que diz: entretanto, o fruto do Espírito é... Pode pôr o texto. Os irmãos não sabem de cor não, pode pôr o texto. Põe lá. Vamos ler de novo. Vamos ler de novo. 1, 2, 3 e já. Entretanto, o fruto do Espírito é... Fruto de quem? Do Espírito. Não é algo natural, é algo espiritual. A alegria é algo espiritual. E deixa eu falar uma coisa para você: os céus levam a sério a alegria. Uma alegria que só o céu pode nos dar. Eu acho interessante que nós, como seres humanos, a gente quer resolver o problema do nosso jeito. Jesus vem para essa terra, Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, Jesus volta ao Pai. E Ele deixa uma promessa para nós, que Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E a gente não gosta de passar por momentos de dor, a gente não gosta de passar por momentos de tristeza. Muitos, se pudessem estar no lugar de Jesus, falaram assim: não vou enviar o Consolador, eu vou enviar um anestesista. Para toda vez que você passar uma dor aqui na terra, vem uma anestesia do Espírito Santo. Ai, estou com dor aqui, mas não vou sentir essa dor. Eu estou triste, mas vem um anestesista e aplica lá em você uma anestesia que você não sente mais tristeza. Seria maravilhoso, não é? Estou de luto, aí vem o Espírito Santo, aplica uma anestesia em você, que você não passa mais a sofrer com esse luto. Mas eu acho interessante que Jesus não disse: eu enviarei o anestesista, eu enviarei o Consolador. Sabe o que Ele está querendo dizer para nós? Vocês vão passar por momentos de dor, vocês vão passar por momentos de tristeza, mas fiquem tranquilos, o Espírito Santo habita em você. E esse momento de dor, esse momento de tristeza, ele não é para sempre, ele é passageiro. É por isso que nós temos o Consolador. Então as nossas emoções devem ser como sementes. Por isso que a alegria é algo sobrenatural. É por isso que vem do Espírito, é um fruto do Espírito. Você tem que caminhar com Deus para começar a ter esse fruto da alegria. E as nossas emoções, a alegria é uma emoção. As nossas emoções precisam ser como sementes lançadas na presença do Senhor. Quando as nossas sementes são plantadas em Deus, Ele gera fruto em nós, o fruto do Espírito. Então não é que você nunca mais vai passar por tristeza,
Mas é toda vez que vira tristeza no seu coração, você lança sobre ele. E quando você lança sobre ele, ele transforma aquela tristeza em alegria. É um fruto do Espírito. Não é que nunca mais você vai passar por momentos difíceis de tempestade, mas quando você estiver no meio de uma tempestade, você lança sobre ele essa tempestade, e ele devolve para você como um fruto do Espírito, trazendo paz ao seu coração. Não é que nunca mais você vai passar por tristeza, mas é quando você passar por tristeza, você lança sobre ele, e ele pega essa tristeza e transforma em alegria. Por isso que isso é algo espiritual. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Lança sobre ele. Eu não sei o que você está enfrentando, lança sobre ele. Qual é a tristeza que você está enfrentando, lance sobre ele. Precisamos lançar sobre ele. Dito isso, essa breve introdução, só falei o versículo 1. Amém? Eu quero rapidamente trazer 3 pontos aqui, que o que define uma alegria sobrenatural. 3 pontos que vai trazer uma clareza para nós, para a gente transicionar de uma alegria natural que todo mundo tem aí fora, e transicionar para uma alegria sobrenatural. Em Filipenses capítulo 3, no versículo 2, o apóstolo Paulo continua escrevendo, e no versículo 2, deixa eu abrir para você acompanhar comigo aqui. Filipenses 3, versículo 2, diz assim: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia da vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo está falando do versículo 2 ao 6, ele está dizendo assim: cuidado, não confie no natural, confie no sobrenatural. Existia uma briga ali, porque alguns judeus estavam falando que só era crente, só era de Deus quem estava circuncidado. E nós sabemos que na nova aliança isso mudou. Agora não é algo físico, é algo no espírito, é algo no coração, a nova circuncisão. E o apóstolo Paulo está falando: não confie no natural. O natural é como era antes, mas agora é sobrenatural, é algo do coração. Não é uma circuncisão física, mas é espiritual. Então não confie na sua carne, não confie naquilo que os seus olhos estão vendo, confie naquilo que o seu coração está crendo, confie naquilo que Deus está fazendo no seu coração. E aí no versículo 7, ele começa a nos ensinar sobre a alegria sobrenatural. Ele vai dizer assim no versículo 7: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que a alegria sobrenatural, primeiro, não é ganhar, é entregar. Nós estamos acostumados a receber uma alegria natural. Qual é a alegria natural? A gente se alegra quando a gente ganha alguma coisa. Quem gosta de ganhar presente aqui? Fica a dica aí. Quando a gente ganha algo, existe em nós uma alegria natural. O apóstolo Paulo está falando que a alegria sobrenatural não é ganhar, é entregar. O apóstolo Paulo está nos ensinando que a alegria sobrenatural não é quando a gente ganha, mas é quando a gente entrega. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Põe aqui para mim, por favor. Que a alegria sobrenatural não é quando a gente ganha, mas é quando a gente entrega. Era para dar glória a Deus. A alegria natural é ganhar, a alegria sobrenatural é entregar. Como entregar? Paulo, ele diz: eu perdi tudo.
Eu perdi tudo, e tudo que eu perdi é comparado com um esterco para ganhar aquilo que Deus tem para mim. Paulo entregou tudo de si. Então, para acessar a uma alegria sobrenatural e madura, não é o quanto a gente ganha, é o quanto a gente entrega. E Paulo entregou tudo. Ele diz no versículo 8 de Filipenses 3: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Então, uma alegria sobrenatural não está ligado com o quanto você ganha, está ligado com o quanto você entrega. Ele diz: eu perdi tudo para você, Jesus. Eu perdi tudo. Queridos, algumas vezes Deus apareceu para alguém na história e essas pessoas perderam, mas na verdade não perderam, porque em Cristo a gente nunca perde, em Cristo a gente entrega. E o apóstolo Paulo estava falando sobre isso. Sabe por quê? Deus nunca quis o que a gente tem. O que é que eu e você pode oferecer de bom para Deus? Deus nunca quis o que a gente tem. Na verdade, Ele nos pede para entregar, para Ele nos dar quem Ele é. O que Deus pede para você entregar, na verdade, não é o que Ele não quer o que você vai entregar. Ele na verdade quer entregar algo para você. Ele quer entregar quem Ele é. Se você olhar para a história da mulher samaritana, ela encontra Jesus naquele poço e Jesus pede água para ela. Na verdade, Jesus não queria a água daquela mulher. Jesus queria entregar a verdadeira água da vida para ela. Jesus queria entregar quem Ele era. Jesus não queria a água dela. Se você olhar para a história de Abraão, ele pede o seu filho Isaac. Jesus não queria o Isaac. Ele não precisou usar Isaac. Ele seria o próprio cordeiro no futuro. Mas o que ele queria ver era o nível de entrega de Abraão. Porque quando Deus nos pede alguma coisa, queridos, Ele não quer o que a gente tem. Ele quer dar quem Ele é. Ele quer dar aquilo que a gente não tem, na verdade. No Evangelho, não me falta nada. E o que me falta é, na verdade, aquilo que eu não entreguei. No Evangelho de Cristo é assim que acontece. Não me falta nada, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então aquilo que te falta ainda, talvez é aquilo que você ainda não conseguiu entregar para Deus. Porque na verdade quando a gente entrega, quando a gente perde para Deus, é que a gente está ganhando. Deixa eu perguntar para você nessa noite: o que é que você não entregou para Jesus ainda? Porque a falta que você tem dentro de você não vai ser preenchida quando você ganhar algo. A falta que você tem dentro de você vai ser preenchida quando você entregar algo para Deus. Isso é uma alegria sobrenatural. O Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 25 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Então a alegria de verdade não tem a ver com o que eu ganho. A alegria de verdade tem a ver com o que eu entrego para Deus. Talvez você está vindo aqui domingo após domingo tentando ganhar algo de Deus, e você não está encontrando a verdadeira alegria. Sabe por quê? Porque você precisa vir aqui domingo após domingo, não para ganhar algo. Você precisa vir aqui domingo após domingo para entregar algo para Deus. E quando você entregar algo para Deus, Ele vai te dar algo poderoso no seu coração, na sua vida. Ele vai te dar uma alegria sobrenatural. Porque alegria sobrenatural não tem a ver com aquilo que eu ganho. Alegria sobrenatural tem a ver com aquilo que eu entrego para Deus. Quem entende isso, dá uma glória a Deus. Dá uma salva de palmas a Jesus. Segundo, alegria sobrenatural. Ele vai falar no versículo 10 e 11. Ele diz assim, ó: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Alegria sobrenatural, segundo, é morrer para viver. Primeiro, não é ganhar, é entregar. Segundo, é morrer para viver. A coisa vai ficando estreita.
sobre essa alegria sobrenatural. É morrer para viver, é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Paulo fala sobre a ressurreição de Jesus. E não existe alegria sem ressurreição. Não sei se você sabia disso. Presta atenção aqui. Não existe alegria sem ressurreição. Se Jesus só tivesse morrido naquela cruz e não tivesse ressuscitado, a obra não seria completa. Nós só conseguimos ter acesso a uma alegria sobrenatural porque Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A questão, queridos, é que existe um detalhe entre a ressurreição e a vida. Tem a morte. Então a alegria natural dessa vida é viver, mas a alegria sobrenatural é morrer. Uau! É por isso que você vê tantas pessoas que passam por problemas dificílimos, mas a alegria nunca se aparta do coração dela. Sabe por quê? Porque essa pessoa morreu para ela mesma. Essa pessoa entendeu, eu preciso morrer para o meu velho homem. Paulo está dizendo, a alegria que estou falando que vocês precisam viver, não é uma alegria que não enfrenta a morte. É uma alegria que nasce de dentro da morte. É quando eu morro para o meu velho homem e começo a viver a vida de Cristo em mim. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, um texto conhecido diz: estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então Jesus está nos ensinando, o apóstolo Paulo está nos ensinando, que a alegria sobrenatural, na verdade, é morrer para viver. Queridos, o evangelho é sobre morte e ressurreição. É por isso que nós morremos todos os dias. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: morre, irmão. Que isso, pastor? Morre, irmão. Mata a sua carne, mata o seu velho homem, abre mão de uma vida de pecado, morre para os seus desejos, morre para a sua velha vida e começa a viver a vida de Deus para você. Começa a viver os milagres de Deus para você. Começa a viver tudo aquilo que Deus tem para você. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Sabe o que Jesus está dizendo? Para andar comigo você precisa morrer. Eu morri por você, agora morre para o seu velho homem. Em Romanos capítulo 6, versículo 4 a 8 diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. Se pois nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com ele também. Você pode glorificar Jesus por isso, por essa grande verdade. Quando nós morremos com Cristo, nós também ressuscitaremos com Cristo para a eternidade. É por isso que a alegria sobrenatural é morrer para viver. E deixa eu falar algo para você nessa noite. Se Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, Ele pode ressuscitar qualquer coisa em você. Essa é uma noite de ressurreição para mim e para você. Deus pode ressuscitar a sua alegria que foi embora. Deus pode ressuscitar o seu casamento que está por um fio. Deus pode ressuscitar os seus sonhos que morreram. Quando a nossa morte se encontra com Jesus, Ele traz vida. É como a morte de Lázaro, já estava fedendo, ninguém queria chegar mais perto, mas quando Jesus se encontrou com Lázaro morto, Ele teve vida. Ele teve vida. Então é quando nós morremos que na verdade nós vivemos. E isso é alegria sobrenatural. É quando nós morremos para uma velha vida, para viver a vida de Deus em nós. Eu quero declarar para você essa noite: Jesus quer ressuscitar mortos aqui nessa noite. Jesus quer ressuscitar corações. Jesus quer ressuscitar relacionamentos. Jesus quer ressuscitar a alegria. E o terceiro e último, alegria sobrenatural, no versículo 12.
O apóstolo Paulo continua escrevendo, ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e alcançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Terceiro, alegria sobrenatural é abandonar o passado. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: irmão, abandona o passado. Isso é alegria sobrenatural. É quando nós entendemos que não é ganhar, é entregar. É quando nós entendemos que é morrer para viver. E o último e não menos importante, é quando nós entendemos que precisamos abandonar o nosso passado. Pode ter certeza, 90% das pessoas que estão aqui hoje talvez não estão alcançando alegria, porque ainda estão presas no seu passado. E sobre isso, a alegria natural do homem sem Deus, é ter uma boa história, é ter um bom passado. As pessoas estão baseando a sua alegria nisso. As pessoas estão baseando a sua alegria quando elas olham para o seu passado. E aí quando a gente olha para o nosso passado, irmão, sangue de Jesus tem poder, que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida. Quando nós olhamos para o passado, a gente não vê alegria em coisa alguma. Posso falar a verdade para você? Tem muitas coisas no nosso passado que a gente vê tristeza, que a gente vê morte, que nós estávamos caminhando para uma vida de morte, mas nós fomos encontrados por Jesus. E nós começamos a entender que a alegria natural é ter uma boa história, é ter um bom passado, mas uma alegria sobrenatural é entender que o passado passou. O que importa é o meu alvo, é aquilo que está diante de mim. Jesus Cristo é o meu futuro, a eternidade é o meu futuro. A alegria sobrenatural é isso. Não tem a ver de onde eu vim, tem a ver para onde eu estou indo. Não tem a ver com o meu passado, tem a ver com o meu futuro. E Jesus Cristo, Ele veio, pisou nessa terra, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, voltou para o céu, mas Ele prometeu que um dia Ele voltará para nos buscar. E isso é uma alegria sobrenatural. Por isso que eu não olho para o passado, por isso que eu esqueço as coisas do passado. Eu continuo andando em direção àquilo que está à minha frente. Jesus Cristo é o meu alvo. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia! A sua alegria não pode estar baseada no seu passado, irmão. Pare de viver do seu passado. Eu não sei qual é o seu passado. Eu não sei quais são as marcas do seu passado. Quais são as cicatrizes do seu passado. Qual é a culpa que você carrega até hoje por causa do seu passado. Quais são as perdas? Quais são as besteiras que você cometeu no passado? Eu não sei o que aconteceu no seu passado, mas eu estou aqui como profeta de Deus para a sua vida. Esquece o seu passado, abandona o seu passado, para de olhar para o seu passado, comece a olhar aquilo que está diante de você. Jesus Cristo está diante de nós. Jesus Cristo tem promessas para mim e para você. Isso é uma alegria sobrenatural. Eu quero dizer para você, a sua história, o seu passado não define você, não define a sua alegria. O que define a sua alegria é o alvo que está diante de você: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por isso, queridos, o único jeito de entrar no novo é deixar o velho. É incrível quando nós começamos a conversar com pessoas que infelizmente ainda estão carregando o passado nas costas. Elas têm falta de perdão com pessoas. Elas têm falta de perdão consigo mesmas. Carregam um sentimento de culpa, de fracasso, de frustração. Mas para alcançar uma alegria sobrenatural, Jesus está nos dizendo:
Deixe o passado, como Paulo disse, irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Para a gente encerrar, põe aqui essa frase, por favor. A maior libertação que pode acontecer hoje na sua vida é a libertação das amarras do passado. Jesus trouxe você aqui hoje para dizer para você: eu tenho um futuro para você. Eu tenho algo novo para a sua história. Eu me entreguei por você naquela cruz, para que o seu passado fosse apagado e uma nova história começasse. Eu não sei quem te feriu, eu não sei quem tentou roubar a sua alegria, e talvez você está vivendo sem alegria até os dias de hoje. Jesus trouxe você aqui nessa noite para dizer: eu tenho uma alegria sobrenatural para você, mas para isso você precisa abandonar o seu passado. Você precisa perdoar pessoas, você precisa liberar pessoas que te feriram, pessoas que te machucaram. Você precisa abrir mão daquilo que fizeram com você e começar a viver a cura de Deus, começar a viver o extraordinário de Deus, começar a ter acesso àquilo que Deus tem para você. Só assim você vai viver uma alegria sobrenatural que só Deus pode te dar. Se você entender essa mensagem, fique de pé no seu lugar, vamos orar. Todos fiquem de pé. Você que está aí fora, fique em pé também. Feche os seus olhos.